Olá pessoal, eu sou o Dan e esse canal é o Normal Dan. Nesse vídeo de hoje vocês vão ver como que eu configuro o meu Nintendo Switch na minha TV LG OLED de 48 polegadas, né, a LG C1. Essas configurações que eu vou mostrar para vocês se aplica em qualquer linha da LG OLED, seja a C1, a C2 ou a C3. E também tem outros modelos de OLED da LG. Enfim, todas as TVs OLED da LG que tem o WebOS, essas configurações praticamente serão as mesmas. No meu caso aqui, é a LG OLED C1, né, é uma TV de 2021. Eu comprei ela em 2022 e agora eu estou gravando esse vídeo em 2023. Então eu já tenho quase um ano com essa TV. Posso dizer de imediato que é uma TV incrível, tá? É uma TV que ela está pronta para qualquer tipo de console, né? Você pode jogar o Nintendo Switch nela, que ela vai entregar para você tudo que o Nintendo Switch pode oferecer. Você pode instalar o Xbox Series S ou X nessa televisão, que ela vai entregar tudo que o console tem a oferecer, e também pode ligar um PlayStation 5 nela, que ela também vai entregar tudo que o PlayStation 5 tem a oferecer. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, como eu disse, a configuração que eu fiz no Nintendo Switch. Por quê? O Nintendo Switch, ele, na verdade, dos três consoles principais, vamos dizer assim, ele é o que menos usa os recursos dessa TV, né? Porque a LG OLED C1, a C2 e a C3 também, ela vem com um painel 4K. O Nintendo Switch ele não é 4K, ele é Full HD, né, 1080p. Essa TV ela pode entregar acima dos 60 frames, né, e o Nintendo Switch não consegue atingir mais que 60 frames. Ela tem 120 Hz, né, de frequência. O Nintendo Switch então não consegue passar disso, ou chegar nesses números, né? Não tem HDR, não tem esses recursos que o PlayStation 5, o Xbox Series tem. Mas, mesmo assim, você consegue fazer uma configuração que consiga melhorar mais ainda o gráfico, né, o visual, a imagem que o Nintendo Switch manda para a televisão. Aí eu falo brincando que o Nintendo Switch vira quase um Switch Pro, porque realmente ele dá a diferença. Aqui com essa minha câmera, vocês não vão conseguir ter a melhor das experiências, tá? Não é esse o intuito do vídeo, né? Porque a minha câmera não é uma câmera 4K, por aí vai. Então ela não vai entregar perfeitamente o que eu estou vendo aqui, olhando a televisão, né? Vocês não vão conseguir ver exatamente olhando por esse vídeo, né, que você está assistindo. Mas o importante é a configuração, né? Vocês vão conseguir ver a configuração que eu vou fazer aqui para poder ter esse resultado que para mim é o mais ideal, né? Na verdade, você pode fazer até mais que um perfil, mas eu vou mostrar o perfil principal, que é o perfil que eu mais uso aqui com o Nintendo Switch, tá? Só para vocês saberem também, né, comentando um pouquinho mais, eu consegui comprar essa TV e fiquei curioso para comprar ela por causa do Nintendo Switch, né? Eu tinha o Nintendo Switch V1, né, dos primeiros lotes até. Fiquei com ele por muito tempo, mais ou menos 4 anos, e então troquei pelo meu primeiro Nintendo Switch OLED, e agora eu estou com o Nintendo Switch OLED de Splatoon, o temático, Splatoon 3. E esse tempo que eu usei o Nintendo Switch OLED, eu vi como é melhor a qualidade da tela, o contraste, né, as cores e por aí vai, né? O OLED, ele é um LED que, principalmente, a característica principal dele é que ele não precisa da camada de iluminação por trás. Uma TV de LED comum, ela tem várias camadas, e uma dessas camadas é a camada de luz. Então aquela luz que bate na camada de LED, RGB, e então transmite toda a imagem que você vê, né? Então o OLED não. O OLED, o próprio OLED, ele consegue ter a sua própria iluminação,
Então ele consegue mandar as cores no padrão RGB, né, vermelho, azul e verde, mas também consegue desligar. Então nessa que ele desliga, quando você tá com alguma imagem escura, por exemplo, esse símbolo do Mortal Kombat aqui, onde está preto, o LED de fato está desligado. Então isso melhora muito a profundidade da imagem e também o contraste, né? Então, num painel de LED comum, a luz atrás ainda estaria acesa, vamos dizer assim, e o preto não seria o preto de fato, seria um preto cinza, né? Um preto com luz atrás, né? O OLED não, o OLED ele de fato desliga, então isso dá uma imersão incrível no jogo, tá? Jogos mais escuros, né? Eu vou abrir esse daqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, jogos com detalhes mais escuros, a TV, né, essa tela, por exemplo, né, que apareceu só o Nintendo Switch num canto e a outra imagem no cantinho ali, tudo que tá preto de fato fica escuro, né, fica apagado. Então isso dá um contraste na imagem, ressalta a tela, fica muito incrível. É excepcional para assistir filmes, para poder jogar, por aí vai, né? Então, claro que como eu falei, por essa câmera vocês não vão conseguir ver muita diferença, mas assim, olhando mesmo aqui o jogo, tá, é incrível, tá? Toda essa parte preta que de fato é preta, por exemplo, aquela rodinha ali rodando, parece que ela tá simplesmente flutuando, né? Ainda mais se você tiver numa sala totalmente escura. Você, vamos dizer assim, não sabe aonde é a tela e aonde começa de fato a sala escura, porque a tela ela tá literalmente desligada, né? Então o preto fica igual o preto da tela com o preto, né, escuro que tá o ambiente. Então isso é muito interessante, tá? Então esse tipo de jogos que tem bastante cor escura, né? Esse jogo aqui, ele tem as bordas escuras, por aí vai. Então isso mexe bastante, faz toda a diferença, né, na gameplay. Mas aqui é só um pequeno exemplo. Eu vou de fato então mostrar as configurações que eu uso, né, porque se você já está interessado nessa TV OLED, provavelmente você já pesquisou bastante sobre como que essa TV funciona, né, como que é essa tecnologia OLED, né? A tela ela é super fina, né, por conta disso, por ter poucas camadas. E enfim, o que eu posso dizer sobre a televisão é que ela é perfeita. Qualidade de som, né, entre aspas, quase dispensa a necessidade de um soundbar, porque eu gostei muito do som. É um som que tem presença de grave, tem a presença de todas as frequências, principalmente o grave, né? Então você tem os modos, né, no geral, eu sempre uso o modo de som cinema, tá? Para tudo, para jogos, para assistir filmes e séries, eu sempre uso o modo cinema. Agora, quando eu quero ouvir música, né, você pode apagar a tela e ficar só tocando música, aí eu venho aqui e coloco no modo música. Os outros modos eu não uso, tá? Principalmente o modo IA. O modo IA, ele de fato deixa o som com uma forma totalmente diferente. Você realmente percebe os efeitos vindo ao redor, assim, vamos dizer, quase como se fosse um home theater, né? Ele simula isso. É muito interessante a experiência, mas para mim não é interessante, né? No caso, por conta da qualidade. O som ele fica com os médios muito aparecendo muito, e o grave dá uma abafada. Então eu não acho legal. Eu prefiro usar mesmo só o modo cinema para todos os conteúdos e o modo música para quando estiver vendo um vídeo de clipes, né, clipe de música, ou de fato ouvindo música, né? A TV tem Spotify, YouTube Music, por aí vai, e desligo a tela e fico ouvindo a música, tá? Mas referente a som, basicamente é isso. Não precisa fazer muito ajuste além do que já tem por padrão no modo música e no modo cinema, tá? O modo IA eu não recomendo, tá bom? Então vamos lá. Para você usar um PlayStation 4
desculpa, que seja, né, um PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series nessa TV, eu recomendo que use o modo otimizador de games, tá? Para esses consoles, o otimizador de games ele é interessante utilizar sim. Por quê? Ele tem aqui, ó, por exemplo, esse painelzinho aqui que mostra as configurações do modo de jogo dele mesmo, que é esse modo que a gente acabou de colocar aqui, que eu acabei de colocar. Se você vem nas configurações, opa, não é aqui. Você vem aqui nas configurações, otimizador de games. Tá. E aí quando você coloca aqui, ó, ele consegue, no caso do Nintendo Switch aqui, ele não tá reconhecendo, tá? Mas aí ele então reconhece os FPS. O VVR ele é ativado no PlayStation e no Xbox, no Switch não. Então assim, já são recursos que o Switch nessa televisão não faz a diferença. Outra coisa também que já estaria aparecendo é o VVR e o G-Sync, né? Então o G-Sync e o FreeSync tá ativado aqui, mas nem isso já estava ativado. Mas assim, nem adianta usar, porque no Nintendo Switch não é efetivo, tá? Nos outros consoles sim, no Xbox e no PlayStation ele faz toda a diferença, melhora a taxa de quadros, por aí vai, tá? No Nintendo Switch não. Então por conta disso, né, por ele não usar nem metade desses recursos que aparecem aqui no modo de games, então eu não recomendo usar esse modo games aqui no Nintendo Switch, tá? O que eu vou fazer aqui é usar outro modo. Então você vem aqui em todas as configurações, aí vem aqui em imagem e seleciona outro modo. No caso, essa TV tem todos esses modos aqui. Tem o Vivo, Padrão, Eco, Cinema, Esportes, Otimizador de Games, Filme e esses outros dois últimos aqui. A principal configuração que eu uso é o Eco editado, tá? Tudo que está escrito usuário é porque eu fiz alterações nesses modos que vieram de fábrica, né? Ou seja, tem um modo Vivo de fábrica, Padrão de fábrica, Eco de fábrica. Agora, como está com esse usuário, é porque eu fiz alteração nela. Então, o modo que eu mais uso é o modo Eco. Então, você pode entrar, se você quiser usar essas configurações. Então, você seleciona o modo Eco, né? E aí, depois que você seleciona o modo Eco, né? Vou voltar tudo aqui. Aí, quando você seleciona o modo Eco, você então começa a fazer os ajustes. Então, vamos lá. Você vem aqui no modo Eco. Aí você vem aqui embaixo em todas as configurações. Aí já está então com o Eco ativado, o formato da tela. E aqui você vem em configurações avançadas. Nas configurações avançadas eu deixei da seguinte forma. Brilho. Brilho do pixel OLED eu deixo 100%. Contraste 100%. Brilho da tela 50%. Contraste dinâmico, né? Ali ele mostra que otimiza as configurações com base no brilho da imagem, né? Então, com base no brilho, ele ajusta o contraste. Eu deixo no médio, tá? Eu não deixo uma configuração muito alta, né? Todas essas configurações eu fui medindo, tá? Então, para ser mais objetivo, eu só vou falar o que eu deixei. Então, eu deixei no médio, tá? O pico de brilho deixei no médio também, tá? Porque assim, quando você deixa o contraste muito alto, esse controle do contraste, e o pico de brilho muito alto, ele pode estourar um pouco o brilho. E aí certos detalhes que você veria num céu, por exemplo, ou em outras imagens mais claras, você acaba não vendo. Por exemplo, a silhueta de uma nuvem, por aí vai, né? Pode acabar deformando demais isso e você vendo apenas um branco chapado, entendeu? Então por isso que eu deixei dessa forma. A gama 1.9, tá? A gama ela mexe em todo o padrão de cor geral da tela. Então eu deixo no 1.9 mesmo, porque a 1.2 já fica mais escuro. E aí volta ao que eu falei,
tira um pouco da naturalidade da cor, daquela cor que foi concebida originalmente, e também você começa a perder alguns detalhes da tela. Então eu deixo no 1.9 mesmo. E o nível de preto, automático. Essa função aqui eu deixo desligada, porque aí senão ele vai ficar toda hora mexendo no brilho da tela, não é interessante isso. E o nível de preto, então, como eu falei, automático. Tá? Então na parte de brilho, são essas as configurações. Na parte de cor, eu fiz a seguinte configuração. Profundidade da cor, 60. Tá? Tom, 0. Gama de cores, negativo. Ajuste fino, deixo médio, né, atualização de cor médio. O resto do jeito que está aqui, e médio. Balanço de branco. Eu gosto um pouco mais frio, tá? Por quê? Quando a temperatura tá mais fria, fica mais branco a tela. Tecnicamente, pode causar um pouco de fadiga na visão, tá? Quanto mais branco, mais fadiga. Quanto mais amarelado, né, mais quente, menos fadiga. Mas a cor quente, pra mim, ela altera demais o tom das cores, né? E eu não acho interessante você olhar para um branco e, na verdade, esse branco ser amarelo, entendeu? Isso muda muito a forma de como foi concebida aquela imagem, entendeu? Então, para mim, eu não acho interessante isso. Ao menos que seja, por exemplo, para filmes. Tem um modo Movie Maker, modo filme que tem nessa televisão, que ela deixa nesse tom mais quente, né, do branco. Eu gosto de deixar no frio, então aqui eu deixei frio 20, tá, na configuração, porque esse tom mais branco, eu prefiro mais o tom branco do que o tom amarelado. O tom amarelado, eu acho que desconfigura muito o branco e as outras cores, né? Então, ficando o branco frio, eu acho que a cor fica mais fiel e mais bonito também na minha visão. Então tá esse método 2 pontos, ponto alto, aqui tá tudo zerado, e é isso aí na questão de balanço de branco. E aqui termina nas configurações de cor. Depois tem a opção de clareza. Essa clareza aqui é uma configuração muito interessante dessa TV. Por quê? Porque ela vai ajustar, e assim, o que mais vai fazer diferença no Nintendo Switch. Tá? Até agora a gente só estava falando de cor, basicamente, cor e brilho. E agora vem a questão de fato que afeta mais o desempenho do Nintendo Switch nessa tela aqui, que é a questão da nitidez e a questão de ruído e principalmente esse True Motion aqui. Mas vamos lá, vou explicar cada um. A nitidez, como o nome diz, é para deixar a imagem mesmo mais nítida ou mais esfumaçada, né? Não tão nítida. Se você deixar isso tudo aqui desativado ou zerado, você vai perceber que a tela fica bem esfumaçada, vamos dizer assim, né? Então, ao natural, vamos dizer assim, já vai aparecer na tela dessa forma. E isso não é legal, não é interessante. Então, a configuração que eu deixei mesmo é a 35. Para mim, é a melhor nitidez que tem, né? Ela que ficou melhor aqui para a configuração do Nintendo Switch. A resolução, essa super resolução, eu deixo baixa nessa configuração aqui, tá? Por quê? Eu tenho duas configurações principais. Essa funciona em qualquer jogo. Agora eu tenho uma outra configuração que ela é mais pesada, para você de fato ter um ajuste mais agressivo na tela. Isso não funciona bem com todos os jogos, tá? É só com alguns bem específicos. Eu tô passando agora essa configuração que vai funcionar bem com todos. Mas a outra configuração mais pesada eu vou passar também. Então aqui a super resolução eu deixo baixo. A redução de ruído eu deixo alto, né? Porque tem que tomar cuidado um pouco com esse ajuste de ruído aqui, porque aquelas partículas bem pequenas na tela ele acaba eliminando.
Então, se o jogo tem isso, ele pode eliminar demais. Mas mesmo no alto aqui já ficou bom, tá? Por exemplo, no Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, tem alguns elementos na tela assim voando no ar. E mesmo no alto ele deixa de um jeito satisfatório, fica bom, você não perde coisa. Essa redução de ruído, o MPEG aqui também deixo automático. A gradação deixo alto também, essa gradação suave deixo alto. E o True Motion. O True Motion é o principal, é o cara principal dessas configurações aqui. Por quê? Se você deixar nesse movimento cinematográfico, vai ser como se você tivesse perdido os FPS. Por padrão no cinema, se eu não me engano, o FPS do cinema é 24 frames por segundo. Então, ele vai atuar como se fosse isso, sabe? Como se fosse menos de 30 FPS. Então, você percebe a imagem dando umas pausadas, sabe? Conforme você gira, por aí vai. O natural é como o videogame em si tá entregando mesmo, tá? Ou o vídeo, enfim. Porque isso aqui serve para tudo, tá? Se você quiser deixar uma configuração da televisão mesmo, da TV aberta, outras configurações em filmes, por aí vai, você pode ajustar isso também, ou apenas deixar as configurações padrão, porque no caso do filme, ele ativa HDR, ativa essas coisas todas, então lá já tem uma configuração já padrão. Mas voltando aqui pro Nintendo Switch, ao natural, eu acho que ainda fica um pouquinho travado também, eu não prefiro dessa forma, né? Aí é como se fosse uma TV LED comum mesmo, né? Agora, esse movimento suave, ele consegue deixar a imagem... Eu não vou fazer o exemplo aqui, porque provavelmente nessa câmera do celular acho que não vai pegar bem. Mas, por exemplo, se você entrar no jogo... no Zelda, por exemplo, Breath of the Wild, e você começar a girar a câmera com o seu personagem no meio, se você deixar o cinematográfico, a câmera vai ficar picada, vai ficar travando. Tipo, parece que você tá virando e a imagem tá sendo mostrada para você em blocos. O natural, isso já melhora um pouco. No suave, é real. Assim como você vê a sua mão passando na frente do seu rosto, assim, por exemplo, sem muito arrasto, esse movimento suave vai acontecer isso com a imagem. A imagem ela vai girar de uma forma mais suave. Eu vou tentar mostrar isso de exemplo, tá? Mas a configuração é essa. E é só isso. Aqui você vai aplicar todas essas configurações a todas as entradas, isso não é interessante. É basicamente isso mesmo, tá? São essas as configurações em clareza, cor e brilho. Eu vou tentar agora dar um exemplo, né? Abrindo o próprio Zelda ou até mesmo o Pokémon Legend Arceus. Mas eu vou abrir o Zelda, que é melhor para poder exemplificar. Bom, pessoal, eu abri aqui então o Zelda Tears of the Kingdom para poder dar um exemplo para vocês, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui nas configurações, todas as configurações. Já está no modo Eco que eu configurei. Clareza. True Motion. Bom, vamos lá. Se eu deixar desligado, eu vou girar a tela aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas a imagem, você percebe que conforme gira, ele vai dando umas leves travadas, tá? Não muito grotesco, mas dá. Você consegue perceber leves travamentos. Se eu coloco cinematográfico, ele trava muito mais, tá? Você quase vê a imagem em blocos aqui. Não sei se consegue perceber muito na câmera, mas aqui eu consigo ver que trava bem mais. No natural, fica travado quase igual no desligado ali, que é o natural mesmo do momento que está sendo entregue pelo Nintendo Switch. Agora, no movimento suave, ó, ele estabiliza, sabe? Ó, ele gira com muito mais estabilidade, com
com muito mais fluidez, né? É totalmente diferente do movimento natural, cinematográfico ou no desligado. Ele estabiliza, então assim, é como se ele pegasse aquela imagem que está sendo girada aqui no caso e trava ela, mas ao mesmo tempo ela está girando, entendeu? Você não sente os travamentos. Então assim, é incrível como essa TV ela atua no jogo, tá? É como se fosse jogo de computador, né? Que você pode ir lá e ajustar as configurações do jogo. Então essas opções que a TV que o WebOS, né, da televisão aqui da LG OLED proporciona, ela dá todos esses ajustes para a tela, tá? Além desse modo, então, que é o que a gente acabou de configurar, tem um modo que eu falei que é mais pesado, que é o modo Sports, tá? Esse modo Sports, deixa eu dar uma ajustada aqui. Tá. Esse modo Esportes, a tela, ela fica mais pesada, vamos dizer assim, a imagem fica mais escura, as configurações ficam mais pesadas em cima, né? Então vamos lá, eu venho aqui nas configurações, eu já ativei o modo Sport, tá? Então os dois que eu falei o modo Eco, que é a configuração que a gente acabou de fazer, que funciona para todos os jogos, e o modo Sport para quando você quer uma imagem mais agressiva, né, com os ajustes mais fortes, vamos dizer assim. Então você vem em configurações avançadas e aí ficou da seguinte forma: brilho 100, ajuste do contraste 100, brilho da tela 60. Tá? Aí você pode aumentar um pouco mais o brilho aqui se achar que realmente ficou muito escuro, só que aí vai ficar muito forte para a visão, tá? A imagem ali forçando um pouco sua visão. O contraste dinâmico alto, a gama já ficou então no 2.2 e não no 1.9, nível de preto automático, e é isso aí. Cor 80, tom 0, ajuste fino alto, balanço de branco frio 50, então já reduziu, né? Não tá, ou melhor, eu deixei com mais frio ainda, porque eu não aumentei muito o brilho, mas eu aumentei o grau do frio, né, para poder ficar um pouquinho mais claro, porque senão ia ficar muito escuro a imagem. Isso em cor. Em clareza é 40, ajuste de nitidez, alto, automático, alto e o True Motion suave também, tá? Então basicamente é essas as duas configurações. A configuração de Sport, nessa configuração que eu acabei de passar, para ficar uma configuração mais pesada ainda, né, atuando mais ainda no jogo, com um tom de cor mais dark, vamos dizer assim, mais escuro, mais forte um pouco. E o Eco editado, que aí se aplica em todos os jogos, né? Eu jogo Zelda assim, jogo Pokémon assim, jogo todos os outros jogos dessa forma e funciona muito bem, tá? Vou tentar mostrar aqui um pouco do que eu tenho salvo no álbum, né? Para mostrar algumas coisas mais coloridas também. Aqui o Mario, né? Então a configuração de cor, contraste, fica linda. Eu não tenho mais o que falar referente à qualidade da tela mesmo, tá? É incrível. O OLED, para mim, é o melhor painel que existe no momento. A LG C1, ela não fica muito para trás da C2 e da C3. A C2 e a C3, elas têm mais brilho e tem alguns detalhes a mais, além do visual, né? Que essa aqui atrás é branco, a TV, e as outras são preto, por aí vai. Mas o brilho para mim já está muito satisfatório, tá? O dia a dia normal, eu deixo a configuração de brilho, né? Se você vir aqui na televisão, tem OLED Care, alto cuidado do dispositivo,
economia de energia. Aqui agora para gravar eu deixei no desligado, mas normalmente eu sempre uso no máximo. Principalmente eu tenho um filho de 1 ano e meio, quase 2. Eu sempre, quando ele assiste alguma coisinha, eu deixo sempre assim, baixinho, tá? E quando eu vou assistir algum filme mesmo, ou a sala toda tá aberta, né? Porque eu gosto de deixar a sala toda fechada, toda escura. Agora quando a sala tá clara, aí eu coloco no mínimo ou no desligado, que já atende super bem, com a sala toda iluminada, tá? Então assim, a OLED C2 e a C3 ela entrega mais brilho, mas para mim esse brilho aqui da C1 já é mais que o suficiente. É uma TV para a vida toda, né? Ao menos, claro, que tem alguma tecnologia melhor mesmo surgindo, né? Melhor que o OLED. Mas enfim. A parte de brilho, de contraste dela, de cores, por aí vai. E principalmente o desempenho dela nesse ajuste da imagem, né? É muito satisfatório, né? Fazendo que essa TV seja realmente a melhor opção até o momento, né? Desde quando lançou a C1, por exemplo, né? Então desde de 2020 até 2023, 2024, pelo que está se percebendo, né? Ainda é uma TV que vai com certeza suprir todas as necessidades de quem tem PlayStation 5, quem tem Xbox, né? O Xbox Series, quem tem o Nintendo Switch, um possível Nintendo Switch 2 que possa vir no futuro, né? Eu acredito que ele vai ter essa configuração, ela vai ter talvez o 4K, o HDR, e essa TV também ela já entrega tudo isso, tá ok? Então basicamente é isso, né? Essa TV é uma TV incrível. O Switch infelizmente não usa todos os recursos que essa TV tem, mas fazendo esses ajustes que eu mostrei aqui, você vai conseguir otimizar mais ainda o Nintendo Switch na tela, fazendo virar quase um Switch Plus aí, né? Porque ele consegue aperfeiçoar algumas coisinhas que poderia aperfeiçoar na tela, né? Aí é um pouquinho mais de imagens de alguns jogos na tela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas configurações que eu mostrei para vocês de como pôr na televisão. E espero que seja útil para vocês aí colocar na televisão de vocês também, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu tenho bastante conteúdo referente a jogos e da Nintendo no geral, principalmente referente a Pokémon. Eu posto muitas batalhas Pokémon que eu faço, dos torneios que eu participo. E comente alguma coisa a mais nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, né, referente a essa televisão, pode comentar nesse vídeo que eu vou responder sem problemas nenhum, né? Eu tenho quase 1 ano já essa televisão, então eu sei tudo referente a ela. Já experimentei de tudo nela. Ela já teve aquele período de... porque assim, ela, quando você atinge um certo tempo de uso, ela pede para fazer a limpeza dos pixels. Então eu já passei por isso. Ela faz a limpeza de modo tranquilo, né? Você deixa a TV parada fazendo a limpeza, e aí quando liga de novo ela tá feita a limpeza, né? Isso ajuda naquele efeito de burn-in na tela, né? Para não acontecer. Até agora não tive problema de burn-in, nada disso, né? E é uma TV incrível, né? E ela tá funcionando muito bem no Nintendo Switch, otimizou meu Nintendo Switch. Eu já usei o Xbox Series S nela e foi incrível, né? Eu joguei Fortnite a 120 FPS, o Ori, né? O jogo Ori, com FPS alto também, e os outros jogos também. É uma ótima TV. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau!